Olá, boa noite. Eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente debater temas importantes para a nossa cidade. E no programa de hoje a gente vai saber mais sobre as políticas públicas de enfrentamento da violência contra a mulher. E para a gente conversar, eu recebo a Vitória Soares Vidal, que é psicóloga, professora do curso de Psicologia da UMEC e promotora legal popular. Vitória, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Também recebo a vereadora Inês Paz, mais uma vez aqui com a gente. Seja bem-vinda, vereadora. Olá, mais uma vez nós estamos aqui conversando no Mulheres em Pauta. E hoje contamos com a participação da Vitória, que ela já foi anunciada, mas eu quero registrar. Ela foi aluna, dei aula para a Vitória lá na Escola Estadual Enedina. Então, eu fico muito feliz de tê-la no envolvimento de temas, de cursos que a nossa cidade, de fato, não só a nossa cidade, o nosso país está precisando. Poxa, que legal. Então, torna esse momento ainda mais especial, né, vereadora? Com certeza. Bom, é um tema muito importante e delicado. A violência é um problema social e a gente sabe que a violência contra a mulher surgiu, né, de uma construção histórica, né, vereadora? É claro que a gente sabe que a gente tem... Não dá para não falar da violência em quase todos os temas que nós temos abordado, porque eu tenho dito, não só aqui no programa, mas também nos debates, quando a gente vai fazer uma lei, que a questão a violência, ela é fruto de uma organização de sociedade, ela é fruto de posições, de como foi construída a nossa sociedade, principalmente no Brasil. Então, a gente vê que o Brasil ele está estruturado, quando a gente fala que o racismo estrutural, a questão do machismo estrutural, então tem esse dado, que esse enfrentamento para a gente fazer, ela não depende, esse enfrentamento não depende apenas do parlamentar, não depende da sociedade organizada, mas depende aí de um conjunto de fatores que nós devemos atacar. E cada vez mais a gente vê que a violência ela se aparece na questão da mulher em todos os sentidos, porque às vezes a gente fala em violência, as pessoas só pensam na questão da violência física, mas tem a violência física, tem a violência patrimonial, tem a violência psicológica, tem a violência financeira. Então, esse enfrentamento a gente precisa fazer de uma certa forma organizada entre políticas públicas e também a sociedade mobilizada e organizada. Certo. E a Vitória fez uma pesquisa no mestrado nesse tema, né? Então, conta um pouco pra gente o que você encontrou, porque de fora a gente sabe que é bastante assustador os dados, mas pesquisando ainda mais a fundo, teve mais surpresa? Sim. A própria ideia do mestrado, eu vou defender esse ano, a pesquisa ainda está em andamento, mas ela veio da minha atuação nas políticas públicas, certo. Então vendo os vários desafios que as mulheres atravessavam para ter esse suporte. Então eu fui pesquisando o caminho que as mulheres fazem até, de fato, ter algum suporte, acessar as políticas públicas. E aí a gente foi vendo o quanto que isso é difícil, além da questão da sociedade mesmo, dos julgamentos, tudo que já torna difícil, às vezes uma dependência emocional, financeira do parceiro, falando aqui parceiro porque majoritariamente os agressores são homens, mas a gente sabe que não exclusivamente, mas a gente foi vendo que elas têm que pedir ajuda em diversos espaços, e isso falando a nível nacional, internacional, mas aqui em Mogi especificamente, essa tem sido uma rota muito crítica que a gente fala, As mulheres têm tido muita dificuldade. Primeiro, pela insuficiência de políticas públicas. A gente tem aqui na cidade só uma casa-abrigo que é sigilosa, especializada para esse tipo de atendimento. Então, só para as mulheres que estão com risco iminente de morte. E é um serviço que não tem um investimento adequado, A gente tem uma delegacia da mulher que não funciona fora do horário comercial, então feriados, fins de semana, à noite, as mulheres não têm suporte. Não existe uma casa de passagem não sigilosa, então para que essa mulher possa retomar a independência dela, possa colocar os filhos na escola, na creche, enfim. Então são serviços bem precarizados, assim.
Então, os desafios vão daí, às vezes até da falta de capacitação mesmo da pessoa que vai acolher essa mulher nos diferentes espaços. Então, ela acaba sendo revitimizada, mais uma vez vitimizada por ter que falar várias vezes pelo que ela passou e, às vezes, no fim, não ter o suporte adequado. Então, foi bem difícil, assim, ouvir essas mulheres, ouvir as profissionais da rede também, né? E a gente vai encontrando várias coisas que precisam ser feitas, né? Sim, olhando para os profissionais, dentro da psicologia, existe um preparo para lidar com essa situação? Ou realmente é algo individual que você foi procurar? Como funciona essa parte? Tá. A psicologia, ela é uma ciência, né, que se compromete com direitos humanos, então a gente necessariamente precisa ter esse olhar, né? É claro que, assim, para políticas públicas, a gente tem uma formação aí na faculdade básica, né? Mas a gente vai procurando isso por fora também. A gente nunca está completamente formado, né? Sim. Então, assim, fui buscar depois, continuei nas especializações e tudo mais. Só que também vem da parte do ativismo, né? Da participação dos movimentos sociais, me entendendo como mulher também, que ninguém está livre disso, de enfrentar situações de violência. Então, acho que vem desse todo aí. Sim. E os profissionais, né, que recebem essas mulheres, como você analisa a preparação desses profissionais? Tá. Tem a questão profissional deles mesmo, né, de postura profissional, de formação e tudo mais, mas tem também, porque se a gente pensar, é uma responsabilidade do Estado, enquanto promotor de políticas públicas, oferecer essa formação que não é oferecida, né? E também tem os profissionais, poucos profissionais que atuam na nossa rede hoje estão sobrecarregados. Se a gente vai pensar psicólogos mesmo, na rede de Mogi a gente tem 7, 8 psicólogos para dar conta do município inteiro. Então Bem não dá pequeno, conta, né? né? Isso na saúde, mas na assistência social a gente tem só 2 CREAS, que é o serviço que atende na falta de um centro de referência da mulher. Então, a gente tem poucos serviços especializados e os profissionais que estão nos serviços gerais, que atendem de tudo um pouco, eles estão sobrecarregados. Então, às vezes a gente fala, né, dessa dificuldade no atendimento, mas também não é uma responsabilidade exclusiva dos profissionais. A gente tem que pensar em quem que investe nesses serviços ou quem deixa de investir nesses serviços. Não adianta olhar apenas para o profissional, né, porque é uma questão realmente macro. Sim. Vem muito antes, né, da formação desse profissional. E, vereadora, enquanto a Vitória falava dos serviços a serem oferecidos para essas mulheres, passa por diferentes frentes, né? Então, passa por diferentes frentes e eu digo mais que passa também pelos posicionamentos políticos que os gestores, no caso do município, o prefeito, e no caso do Estado, o governador e, nacionalmente, o presidente. Então, também passa por essa vontade de política de fazer esse investimento. Então, no que se refere à questão da formação dos profissionais, é isso que a Vitória colocou, porque o que a gente tem enfrentado é falta de funcionalismo, no caso, eu defendo muito os serviços públicos, né? Então, a falta de funcionário para executar as tarefas. Além disso, que nem agora, nós vivemos o 2020 e 2021, a pandemia não poderia estar contratando, mas agora pode. Agora pode contratar, mas não está sendo contratado. Então, a gente tem feito esse debate, aqui no caso de Mogi das Cruzes, que é necessário ter os profissionais. Porque não adianta ter os equipamentos, que nem ela colocou, só tem 2 CREAs, tá? Mas esses 2 CREAs poderiam estar com vários profissionais, porque daí poderia estar atendendo. Então, não adianta ter os equipamentos se você não faz o investimento. Então, é a mesma coisa que você não ter o serviço. Uma outra questão de Mogi das Cruzes, na questão da formação dos profissionais, essa questão do centro de referência da mulher. É uma luta antiga, né, dos coletivos de mulheres, que aqui em Mogi das Cruzes, a gente tem vários coletivos de mulheres, né, e que tem uma atuação. Então, esse centro de referência é um pedido antigo dos coletivos. Agora, o que o prefeito fez agora, no final do ano, naquela famosa reforma administrativa, um projeto de lei de mais de 800 páginas
para ser votado rapidamente, o que ele fez? Ele cria, os coletivos criam esse centro de referência, o coletivo está batalhando para que se tenha, no mínimo, uma coordenadoria da mulher. Aí ele criou uma coordenadoria que está ligado ao gabinete do prefeito, né, que até eu vou, para não falar errado o nome, que é aquele ditado, né, que quando você, o famoso ditado popular, né, o cachorro que tem muito dono acaba morrendo de fome, né? Então, o nome da coordenadoria chama-se Coordenadoria, Cidadania e Inclusão Social. Aqui dentro tem uma diretoria, tem várias diretorias. Certo. Uma delas é a Diretoria de Direitos Humanos, Igualdade e Gênero. Então, é muito amplo, Sim. tá? É muito amplo. Então, você tem que ter políticas públicas para a questão racial, políticas públicas para a questão da LGBT, políticas públicas, né, para as mulheres. Agora, custava criar uma coordenadoria, não há secretaria, mas custava criar uma coordenadoria para a mulher, né, assim como a gente defende a coordenadoria de LGBT, a coordenadoria da negritude. Então, é falta, porque daí fica esse guarda-chuva, você investe em alguns programas, mas fica bastante diluído. Então, é uma questão que eu analiso de vontade política. Na questão da formação, é uma outra coisa que também aconteceu aqui na nossa cidade de Mogi das Cruzes. A gente sabe que essa questão, né, nós estamos falando de políticas públicas de combate, né, de enfrentamento à violência da mulher. A gente sabe, até na televisão, tá fazendo uma campanha, né, que a criança, eu lembro que assim, né, eu vi a avó fazer isso, depois viu a mãe fazer isso, depois viu e assim vai. Então, ela é reproduzida. Aonde que a gente tem falado que tenha que fazer o investimento nessa questão de formação? Dentro da educação. Claro que não é só dentro da educação, mas a educação é uma base. Aí fomos fazer o debate do Plano Municipal de Educação. O que aconteceu na nossa cidade? Isso é hilário na nossa cidade, porque tem como diretriz nacional da questão educacional, dentro do Plano Nacional, a questão de você fazer um plano de inclusão. Aí nós, do jeito que estava escrito, nós estávamos concordando. Aí vai lá, faz uma emenda para retirar a questão da inclusão, a questão da diversidade, a questão de gênero e a questão racial. Eu não acreditei quando tem uma emenda nesse sentido que burla a diretriz nacional, e ela é aprovada pela maioria da Câmara. Teve votos contrários, se não me falha a memória, de 5 ou 6 votos contrários, mas a maioria aprovou. Então, aí a pergunta que fica, quer dizer, um gestor que vai aplicar esse Plano Municipal de Educação, retirando essas questões fundamentais, a Câmara, na sua maioria, o Poder Legislativo, que concorda com essa retirada, o que nós podemos esperar de investimento na formação, de investimento nos profissionais? Realmente é falta de vontade política, de concepção de como trabalhar essas questões aqui na nossa cidade. Sim. Vitória, acredito que você tenha acompanhado esse episódio, né? Como você avalia esse posicionamento do Legislativo? É um super retrocesso, né? A gente precisa de pessoas muito atentas, que é também a função do movimento social, né? Controle social e tudo. Tem sido até bem desgastante acompanhar tantos retrocessos em tão pouco tempo. É difícil ver isso cada vez mais perto e aqui na nossa cidade. Mas a gente tem criado algumas estratégias, né? Por exemplo, investido em educação popular. Quando o poder público vai faltando nesses momentos, claro que a gente vai enfrentando isso, mas a gente vai criando outras estratégias e, por exemplo, o curso de promotoras legais populares, né? A gente procura levar a educação sobre direitos para as mulheres da cidade de forma gratuita e é claro, né, sem investimento nenhum. Isso deveria estar sendo feito na escola, mas enquanto não faz, a gente vai... Vocês estão fazendo por vocês mesmas. Esse ano mesmo a gente vai começar com uma nova turma aí, né, pretendendo aí na terceira semana de março talvez começar. Inclusive, as inscrições começam agora na primeira semana de fevereiro, então ele é gratuito. A gente pode depois até passar as redes sociais para o pessoal acompanhar. Com certeza.
mas é bem difícil que a gente tenha que fazer isso por fora. Então, como a Inês falou, eu fui aluna dela, né? E na escola ela já trazia para a gente uma série de preocupações, um recorte importante para a gente. E é muito triste ver que as novas gerações estão sendo privadas disso, né? Que elas não vão ter esse acesso. Quando, se a gente for pensar que todos esses temas que estão sendo retirados, a questão da violência, dos preconceitos todos, eles estão dentro de casa das pessoas, as pessoas estão enfrentando isso. Então, se a gente tira de pauta, a gente impede que essas pessoas enfrentem de uma forma mais saudável, mais efetiva, assim. Então, na verdade, com essa reforma que eles ficam propondo, eles estão impedindo que crianças, adolescentes e que todas as pessoas que acessam a educação formal tenham estratégias de enfrentamento a essas violências e violações diversas de direitos que passam. Então, eu vejo como uma violação do próprio Estado para as pessoas aqui da cidade. Deveria ser ao contrário. Certo. E falando agora um pouquinho das promotoras legais populares, o que é esse movimento? Né, de como você se encontrou com ele? Você citou aí um pouquinho o ativismo, né? Foi algo natural? Foi na sua formação? Em que momento apareceu? E conta melhor pra gente o que são essas promotoras. Tá. Acho que eu sempre me interessei pelo ativismo, mas por isso, porque eu tive pessoas, especialmente nas escolas mesmo que eu participei, professores, como a Inês mesmo, que mostravam que a vida é política, né? Então, para a gente conseguir exigir melhorias e tudo para o nosso bairro, tudo, a Inês falou, estudei numa escola pública, então a gente precisava reivindicar essas coisas e acompanhar a vida política. Então, acho que dali veio o interesse, participei de movimento estudantil quando fui para a universidade, fui aluna pelo ProUni, então isso tudo vai ajudando, né, a ir pensando. E eu queria não precisar ser ativista, sabe? Eu queria não precisar me preocupar com tudo isso, mas a gente precisa estar atento ao que está acontecendo. E as promotoras legais populares é um movimento assim, nacional já de muitos anos, acho que da década de 70, assim, vem aí com grandes nomes de pessoas sobreviventes da ditadura e tudo, como a Melinha Teles. Então, é um grupo de mulheres que se uniu para ensinar outras mulheres sobre os direitos delas. E se pensar em uma época que as mulheres quase não tinham direitos. Sim. Então, hoje, apesar de já termos direitos, a gente precisa ficar dizendo para as mulheres, olha, esse direito existe, você tem esse espaço, é possível reivindicar, porque apesar de a gente ter direito, eles ainda são frequentemente violados e as pessoas negam isso para a gente, né? Então, a gente tem mostrado para as mulheres que direitos são esses, como é que elas acessam as políticas públicas, e a ideia é que elas divulguem isso para as amigas, que cada vez... Passando para frente também. A ideia de educação popular mesmo, que uma mulher vai ajudando a outra, vai conversando com a outra, para a gente se fortalecer, já que não está vindo de onde devia, sabe? Muito bem. E aí, o curso é para aprender ou para se formar como promotora? A gente fala, né, a gente tem no final uma formatura, que nós somos promotoras legais populares, né? Eu fiz o curso em 2019 e desde então a gente tem feito outras turmas. Mas a ideia mesmo, a gente traz só mulheres para falar, então são mulheres referências nas áreas. A gente estava pensando ontem a grade do curso, né? Então a gente vai falar sobre previdência, sobre direitos sexuais e reprodutivos, sobre medidas protetivas. Então a gente vai passando por cada uma das áreas, pensando aí no que é necessário para o enfrentamento de violências junto com essas mulheres. E são bem-vindas todas as mulheres, não é necessário nenhuma formação para participar, isso eu acho que é importante. Então, mulheres que não tiveram acesso a estudos são bem-vindas, mulheres formadas são bem-vindas, profissionais ou não. Qualquer mulher a partir de 18 anos pode participar. A gente tem visto também as dificuldades das mulheres de participarem desses espaços de ativismo, espaços públicos. Então, a gente criou um espaço para que as crianças fiquem protegidas, fiquem lá brincando enquanto as mães participam do curso. Então, é a ideia da gente se fortalecer uma outra mesmo. Legal, vem uma rede de apoio também. Isso. E as redes sociais? PLPs, Mogi das Cruzes, no Instagram e no Facebook. Certo, PLPs, isso, no plural, né? Isso. Muito bem. E aí a gente olha, voltando para as políticas públicas, né? Não adianta apenas enfrentar a violência. De onde você acha que tem que partir? Tem que partir realmente da prevenção. Sim.
Também no curso a gente parte dessa premissa, né? Mas a prevenção, ela está na lei, né? É colocada que deveria ser feitos trabalhos de prevenção. Aqui na cidade, por exemplo, o trabalho poderia ser feito pelo CRAS, pelas UBSs, então, Centro de Referência de Assistência Social, e que estão nos bairros, e as unidades básicas de saúde. Mas, de novo, a gente vê esses serviços sobrecarregados, assim, e sem essa possibilidade de fazer, de fato, serviços de prevenção. Mas a gente sabe que tem serviços de convivência, fortalecimento de vínculo, de criança e adolescente que fazem esse trabalho muito bem, mas não atinge o todo. Então, sempre que a gente fica pensando, até foi um resultado da pesquisa que muitas mulheres falaram, eu não sabia que existia esse serviço, eu não sabia que tinha onde pedir ajuda. E às vezes pedem ajuda na escola, pedem ajuda na farmácia, enfim, e um serviço desconhece o outro. Então tem sido bem importante esse trabalho de foco na prevenção, porque depois a gente fica, quando a violência já está acontecendo, a gente vai agir ali apagando incêndios, enfim, é bem difícil. Claro que é super importante, mas a gente deveria prevenir que essas violências acontecessem. Com certeza. E, vereadora, a Vitória ali falando, né, sobre ela ter encontrado com isso durante a sua formação na escola, com pessoas que foram exemplo, ela aí se tornou um exemplo prático do que a gente fala em todos os programas, né? De ter ali um profissional capacitado, um profissional que realmente forma o ser humano para a sociedade, né? Não apenas aí no individual, né? Com certeza. Eu, como professora e educadora, que fui por muito tempo, de 40 anos, dentro da sala de aula, quando a gente vê, né, que tem um resultado das pessoas se envolvendo com as questões políticas, sociais, é gratificante, é muito gratificante. E a gente sabe que tem várias formas de pensamento, mas no sentido de você estar defendendo uma causa que você vivencia, né? Então, eu, assim, quando encontro os alunos, as alunas, é gratificante. E ainda mais agora, né, no momento que nós estamos vivenciando, que de fato as pessoas precisam se posicionar, né? Nós estamos vivendo aí, infelizmente, nós estamos vivendo aí a um país, né, dividido, o fato da divisão, mas o fato que é o incentivo à divisão, o incentivo a uma política de ódio, né? Então, acho que nesse sentido, ainda mais, nós estamos precisando desses laços, desse desenvolvimento. E quando essa questão dos profissionais, a gente fica muito triste. Por exemplo, eu pego a questão da Delegacia da Mulher, que eu acho que é uma luta que nós vamos precisar fazer muito maior, porque agora, né, não que mudasse muito, mas pega o Estado de São Paulo, porque a criação da DDM é uma responsabilidade de uma política de Estado, não é do município, é uma política de Estado. E a gente tem uma secretária da mulher no governo do Estado de São Paulo, que na nossa avaliação e pelo conhecimento que a gente tem, que não tem um pensamento de estar, de fato, fazendo um enfrentamento no combate à violência, nas políticas públicas, para fortalecimento das mulheres. Então, acho que a gente vai ter que ter um trabalho bastante grande. Agora, a gente tem, assim, leis, até pegando na questão de leis, porque a gente eu estava conversando com a Vitória antes de vir aqui, os dados, né, que a gente encontrou na questão do feminicídio, que né, uma violência, né, um assassinato justamente por ser mulher. Nós encontramos em 2022 7 casos. Aí a gente pensa assim, é muito, claro, que nenhuma morte deveria existir, então é muito. Agora, quantos casos devem ter sido de feminicídio que não foram registrados quanto feminicídio? Então, essa questão da formação do profissional, de fato, de estar envolvido, é importante, porque para a gente ir a fundo nessas questões. Então, na questão da DDM, a delegada, né, que é uma delegada, elas não têm uma formação para estar numa delegacia de mulher. É um delegado que poderia estar em qualquer outra delegacia. Então, eu acho que isso é errado.
Acho que precisa ter a especificidade. E nos outros campos, acho que a gente precisa ter essa questão da formação, né, que é fundamental. Nós fizemos uma lei, né, não, nós não, depois que é aprovada, diz que é de todo mundo, de toda a Câmara, mas foi de autoria do vereador, do Mauro Yokoyama, né, que é chamado de Mauro do Salão, que ele fez para impedir a questão do funcionalismo público que foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Ele, enquanto tiver assim em pena, ele não possa assumir o cargo, né? Mas nós tínhamos feito uma lei uma emenda, porque só isso eu acho que não bastava. Daí ele sofre, daí volta. Eu acho que precisaria também investir numa política de combate, não é de combate, de formação dos agressores, né? Por que a pessoa agride? E a gente sabe, nessa atual gestão, não vou falar da outra, na do Jundiabe que eu vivenciei, eram poucas as denúncias que se tinham a respeito. Na gestão agora do Caio Cunha, é conjunto de denúncias de assédio, né, que os funcionários, principalmente as funcionárias, recebem do seu chefe. Então, esse também precisa ter uma política pública com relação a isso. Nós enfrentamos, quando eu estava como conselheira da mulher, denúncias que vieram de funcionários que assediavam, principalmente na assistência social. Então, é isso que a gente precisa pensar. A gente está dentro de um meio a gestão no próprio meio tem essa questão de assédio, na questão das mulheres. Então, acho que a gente precisa avançar muito mais em cima disso, entendeu? Sim. Olhando para Mogi das Cruzes, quais são, né, as medidas urgentes e possíveis que o poder público precisa tomar, Vitória? Eu acho que uma que, na verdade, assim, já está tudo pronto para ser implementada, mas tem uma dificuldade que o pensamento, a questão moral pessoal de cada um, por isso que essa política pública ainda não está efetivada, que é a questão do abortamento legal aqui na cidade, por exemplo. A gente tem maternidade, a gente tem serviço de referência e a gente tem muitas mulheres sofrendo violência sexual na cidade, mas acaba que a gente só consegue fazer o aborto legal aqui para as mulheres nas outras situações, quando envolve risco e outras coisas. Mas as mulheres que sofrem violência sexual, elas precisam recorrer aos hospitais em São Paulo. Então, muitas das vezes não é fornecido nem transporte para essas mulheres. Então, elas precisam, depois que a mulher já está, né? Depois de sofrer uma violência sexual, muitas vezes elas estão machucadas, traumatizadas, uma série de coisas. Elas precisam pegar um trem, ir para São Paulo, chegar no hospital, explicar a situação. A gente acompanhou um caso até recente, assim, que a mulher precisou ir 5 vezes para lá, para até conseguir, de fato, fazer o procedimento. Então, é uma coisa bem difícil, que se fosse aqui na cidade, talvez não fosse tão difícil isso. Muitas mulheres não têm dinheiro para a passagem, que inclusive é super cara aqui, mas não tem dinheiro para fazer. Então, acaba que pode prolongar essa situação da gestação, ela pode ser prejudicada de várias outras formas. Sim. Então, essa é uma política pública que assim, a cidade tem toda a estrutura para oferecer e não oferece por motivo pessoal das pessoas mesmo, né? Uma questão moral. O Centro de Referência da Mulher a gente pede muito também, porque é uma coisa urgente, seria um serviço que teria psicólogo, assistente social, advogado, de preferência todas as profissionais mulheres, claro, né? Mas assim, a mulher teria todo o acesso a essa rede de proteção, um serviço para ela. Hoje, nos CREAS, por exemplo, tem esse atendimento que a Inês falou, também aos homens autores de violência. E aí, se essa mulher vai procurar ajuda no lugar que o autor da violência está, às vezes ela não se sente protegida. Sim. Então, seria muito importante ter um serviço só para ela. E a casa de passagem não sigilosa. Porque hoje a gente acaba, no serviço sigiloso, as mulheres acabam ficando presas para a própria proteção delas. Então, elas não têm acesso ao celular, elas não têm acesso à rede familiar, no máximo alguma ligação, enfim. É tão necessário nesse momento. Ficam privadas de redes sociais, uma série de coisas que pra gente é super importante e aí só para proteção delas. Então, a gente acaba tendo esse problema. Nessa casa de passagem não sigilosa, outros municípios já têm, aqui na região nenhum tem, infelizmente.
Mas a ideia é que a mulher possa colocar os filhos na creche, que a mulher possa procurar por um trabalho, possa aí ter sua independência financeira e tudo mais, para conseguir retomar, recomeçar a vida dela, né? Mas aqui a gente, então, infelizmente não tem. Eu acho que com essas políticas públicas, claro que todas as outras, né? Aumentando aí o horário de atendimento da delegacia, o preparo de atendimento, investir em políticas que estão funcionando, como a Casa-Abrigo Sigilosa, que ela é executada, né, por uma organização, não é direto pela prefeitura, tem pouco investimento, mas aí tem feito um bom trabalho. A Patrulha Maria da Penha, que tem feito também um bom trabalho, mas eles têm, até onde eu sei, 2 viaturas só para atender a cidade inteira, então é um serviço muito importante, que acompanha as mulheres nas casas delas, está ali no dia a dia. Então a gente tem que investir no que funciona e também no que ainda não tem. Acho que é um pouquinho disso. Muito bom, Vitória. A gente já chegou no final do programa, o assunto é sério e não acaba por aqui. Inclusive, esse programa pode enviar para alguém que precise ouvir, né? Convido também para participar do curso. Aí a Vitória já deixou tudo para vocês. E agradeço a sua participação, Vitória. Obrigada. Agradeço também a vereadora Inês mais uma vez com a gente. Obrigada, é um prazer estar debatendo, porque são assuntos que a gente não costuma ver aprofundado, debatido no seu dia a dia. Então, é uma oportunidade da gente estar levando essas informações. Certo, e obrigada, é claro, a você que nos acompanhou. O Mulheres em Pauta fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.